O tema do nosso trabalho é Currículo, Gênero e Sexualidade. E as integrantes do grupo são Camille, Luísa, Maria Júlia, Maria Laura, Nayara, Rafaela e Samira. Sexualidade e gênero estão deixando o silêncio e o segredo. E por bem ou mal estão causando ruído, fazendo falar. Não se reduz à natureza. É construção histórica e social. De acordo com a conceituação de Judith Butler, gênero aqui é compreendido a partir do conceito de performatividade e refere-se a significantes culturais. Ou seja, a partir dos significantes que existem e são determinados pela cultura, o corpo torna-se uma materialidade que carrega pelo menos certos significados. E esse carregar é fundamentalmente dramático, uma vez que as pessoas não são seus corpos, mas fazem seus corpos. Ao mesmo tempo em que materializa aquilo que é prescrito culturalmente, o corpo produz modos de se viver e de se relacionar com o gênero, por meio dos atos performativos, que são repetidos sempre para que sejam reiterados e perpetuados. Segundo Foucault, a sexualidade é um dispositivo histórico. Em outras palavras, ela é uma invenção social, uma vez que se constitui historicamente a partir de múltiplos discursos sobre o sexo. Discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes e que produzem, entre aspas, verdades. A sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas social e política. De certa forma, a sexualidade é construída ao longo de toda a vida, de muitos modos e por todos os sujeitos, envolvendo rituais, linguagens, representações, símbolos e convenções que não são estáticas e que podem mudar, e está relacionada com o tecimento de uma rede de todos os pertencimentos sociais. A sexualidade não pode ser compreendida de forma isolada. Nossas identidades, raças, gêneros, classes, geração ou nacionalidade estão ligadas com a nossa identidade sexual. E esses vários marcadores sociais interferem na forma em que vivemos a nossa identidade sexual. O currículo já passou por vários conceitos: arranjos sistemáticos de matérias, elencos de disciplinas e conteúdos, estratégias para preparar os jovens para a vida adulta, artefato cultural, traduz valores, pensamentos e perspectivas de uma época ou sociedade e processo de construção e constituição de identidade e subjetividade. Hoje, o currículo é entendido como multiculturalismo, área de produção, criação e transformação cultural. De toda forma, o currículo é campo de disputa de poder. O currículo escolar reflete a predominância da lógica binária de gênero e sexualidade, suprimindo outras formas de identidade. A heteronormatividade é amplamente estabelecida no currículo, especialmente na educação infantil, através de contos de fadas e outros mecanismos que prescrevem como meninos e meninas devem se comportar. Isso resulta em uma construção histórica da heterossexualidade nos currículos, perpetuando estereótipos de gênero. Além disso, a linguagem dos currículos, que geralmente usa pronomes masculinos como padrão, reflete o poder de um grupo predominante que determina o que é considerado melhor ou adequado. Essa discursividade privilegia um grupo em detrimento de outros, silenciando suas identidades e formas de existência. Essa supressão visa manter as normas de gênero tradicionais. Frequentemente, as escolas adotam uma visão adultocêntrica e censuram o debate sobre sexualidade, ignorando a influência das várias instituições, como família, escola, igreja, instituições legais e médicas, e das mídias na vida das crianças. Como resultado disso, temos a escola e a sociedade controlando e ditando como as crianças devem se comportar e se apresentar. As ações de poder dentro das escolas e dos currículos podem ser sutis ou explícitas, refletindo hierarquias de gênero e marginalizando perspectivas diversas. É essencial uma análise crítica e transformadora das estruturas de poder na educação para permitir a representação de grupos sociais que não se enquadram nas normas tradicionais. A naturalização da heterossexualidade cria relações de poder que desqualificam outras formas de sexualidade. O machismo e a homofobia são reforçados através da afirmação contínua do poder heterossexual, aparentando ser natural, apesar de serem socialmente construídos. Uma das possibilidades para se combater essas aprendizagens generificadas dentro do currículo é a desconstrução dos contos de fadas que já conhecemos. Contos como A Pior Princesa do Mundo, de Anna Camp, e A Revolução de Rapunzel, de Teca Machado, são de grande potência, assim como inúmeros filmes já produzidos, como Valente e Moana, da Disney. Isso porque promovem a desconstrução de normas impostas a essas meninas desde a educação infantil, promovendo a luta por currículos que considerem as relações de gênero e sexualidade como temas potentes e importantes desde a educação infantil. Além disso, é importante também que esses currículos promovam o questionamento e senso crítico sobre essas normas impostas culturalmente pela sociedade e pelos mecanismos de poder. Diante de tudo isso, resistir e lutar é crucial. A resistência é a ferramenta vital na luta. Marluce Paraíso encoraja educadores e estudantes a questionarem as normas vigentes e a desafiarem os estereótipos que moldam as experiências educacionais. Ela destaca que a resistência não é apenas uma forma de confronto, mas também um caminho para a transformação, em que se busca a construção de um ambiente educacional mais inclusivo e empoderador. A condição social pela qual somos identificados como homens, mulheres ou outros, e a sexualidade, a forma cultural pela qual vivemos nossos desejos e afetos, são objetos de luta e discussão. Nesse sentido, faz-se essencial que os educadores reconheçam e dêem visibilidade à comunidade LGBTQIAP+, como seres de direito que são, valorizando como essas pessoas constroem a si mesmos, seus conhecimentos, suas lutas e suas subjetividades. Precisamos apenas visitar as escolas para compreender que as crianças e os jovens constantemente produzem, corporificam e praticam sexualidades, e perceber ainda suas diferentes urgências na tarefa de entender os desejos dos corpos e dos desejos. Conforme descrito pela autora Deborah Britzman, em vez de ver a questão da homossexualidade como sendo de interesse apenas para as pessoas da comunidade, devemos considerar a forma como os discursos dominantes da heterossexualidade produzem seu próprio conjunto de ignorâncias tanto sobre a homossexualidade quanto sobre a própria heterossexualidade. Uma vez que a luta pelos direitos civis da comunidade LGBTQIA+, é uma luta por representação, e pensando que todos nós confrontamos as escorregadias formas pelas quais os discursos se voltam contra si próprio,
pensando que os educadores teriam muito a ganhar com uma familiaridade com esse campo, já que a leitura de pesquisas, representações e expressões da comunidade pode convidá-los a um renovado olhar para a sua própria sexualidade e a um olhar mais atento às opressões e silenciamentos que se dão pela estrutura de poder constituída socialmente. Se a educação e as pedagogias que ela oferece puderem navegar as fronteiras culturais da sexualidade, se puderem fazê-lo de forma a problematizar e a pluralizar, parte do nosso trabalho, então, deve consistir em repensar a representação dos discursos da identidade, do conhecimento e do poder cultural que circulam nos currículos, nas escolas e no interior do aparato de saber-poder. Isso significa, por um lado, compreender as sexualidades em tantos termos quanto possível e ainda assim conseguir assinalar as sexualidades como algo que é moldado na linguagem e na conduta. Isso significa construir pedagogias que envolvam todas as pessoas e que possibilitem que haja menos discursos normalizadores dos corpos, dos gêneros, das relações sociais, das afetividades. Por outro lado, navegar fronteiras culturais significa algo mais, que os educadores devem arriscar o óbvio, a fim de ter acesso ao transformativo. Isso exige uma educação mais explícita e mais arriscada, sem tabus, omissões e exclusões. Uma compreensão de que a educação precisa ser emancipadora e questionadora da sociedade. A promoção de processos educativos relacionados a gênero e sexualidade é fundamental. Aqui estão algumas propostas de intervenção que podem ser implementadas. Foi feita uma pesquisa nacional, Educação, Valores e Direitos, em que mostrou que 96% dos entrevistados concordam que as crianças devem receber informações sobre leis que põem a violência contra a mulher. 91% afirmaram acreditar que a educação sexual ajuda sim as crianças e os adolescentes a se prevenirem de abusos sexuais, enquanto 93% concordaram que as escolas precisam ensinar meninos a dividirem com meninas e mulheres as tarefas de casa. É claro que muitas pessoas ainda têm um pensamento oposto ao resultado da pesquisa, mas ainda assim, essa pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros são sim a favor da abordagem da igualdade de gênero e da educação sexual nas escolas. Então por que isso ainda não é uma realidade, principalmente nas escolas públicas? E o que a gente pode fazer para ajudar a mudar isso? E é possível encontrarmos respostas e conhecimentos em diversas fontes. Por exemplo, nesse curso ofertado pelo MASP, em que a proposta é de mergulharmos na documentação tão surpreendente quanto desconhecida que temos disponível e reinventar a compreensão que temos da nossa própria história, com especial atenção aos antepassados do atual movimento LGBTQIA+. Outra proposta muito importante diz respeito à mobilização do poder legislativo, por meio de movimentos sociais, ativismo e ações educativas. Temos, por exemplo, essa proposta de Duda Salabé, para garantir o direito das pessoas a usarem o nome social na rede de saúde. O que esperamos não parar apenas na saúde, mas disseminar a outros meios, como o da educação. Eventos relacionados à discussão de gênero e sexualidade desempenham um papel significativo como uma proposição educativa para enriquecer e ampliar os currículos escolares, assim como aumentar a conscientização dos estudantes, educadores e pais sobre a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. Eles oferecem oportunidades para aprender sobre questões relacionadas a preconceitos, invisibilização, estereótipos de gênero e outros tópicos relevantes. Esses eventos proporcionam um espaço seguro para o diálogo aberto e respeitoso sobre questões de gênero e sexualidade. Os estudantes podem fazer perguntas, compartilhar experiências e obter informações atualizadas e baseadas em evidências científicas. Além disso, os eventos podem ajudar a desconstruir estereótipos de gênero arraigados na sociedade. Os insights e recursos obtidos em eventos podem ser incorporados ao currículo de forma significativa, tornando o ensino sobre gênero e sexualidade parte integrante da educação, em vez de algo isolado. Trazemos aqui também opções de leituras, de pesquisas e representatividades da comunidade LGBTQIA+, pensadas para a formação desses professores, a fim de que esses, durante sua docência, sejam capazes de considerar, questionar e resistir acerca de todas as opressões envolvidas nas questões de sexualidade e de gênero. O Caderno Temáticos é uma coletânea de textos que objetivam oferecer informações e elementos para que os professores possam refletir sobre o ensino médio, os temas e discussões que remetem seus sujeitos. A Palavra que Resta é um livro que nos leva pelo passado de Raimundo, homem analfabeto, permeado de conflitos familiares e da dor do ocultamento da sua sexualidade e do seu amor escondido, convidando-nos a refletir sobre realidades duras e reais. A análise crítica da abordagem das questões de gênero nos currículos revela a persistência de normas heteronormativas e de poder que normalizam e silenciam diversas identidades e expressões de sexualidade. A histórica construção da heterossexualidade como norma dominante exerce uma profunda influência na educação e na dinâmica de poder dentro das escolas. A linguagem e a estruturação dos currículos desempenham um papel fundamental na manutenção dessa visão que privilegia um grupo em detrimento de outros. É de suma importância questionar e transformar essas estruturas de poder, permitindo uma educação mais inclusiva, que respeite a diversidade de identidades e perspectivas de gênero e sexualidade. Essa busca por uma educação mais igualitária e respeitosa das diferenças é um desafio crucial para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Adotar um posicionamento político claro em relação a esse assunto contribui para a promoção da igualdade de gênero, combatendo estereótipos arraigados e desigualdades sistêmicas. Isso ocorre porque tais posicionamentos têm o potencial de influenciar políticas públicas e diretrizes educacionais voltadas para a prevenção da discriminação e da violência baseada na identidade de gênero e orientação sexual. A educação de gênero e sexualidade, quando realizada de maneira respeitosa, reconhece a autonomia e dignidade de cada um, refletindo a compreensão de que cada indivíduo é único e merece ser tratado com respeito e igualdade.